Deixa eu começar dizendo, então, com que cores eu vou trabalhar. A parte aqui, ó, que já tá pronta, que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, vou explicar a execução. Eu trabalhei com o palha. E agora, a pala do casaquinho, eu vou trabalhar com esse mescladinho aqui. Ele tem um pouco de cor palha, daí já vai para um azulzinho mais clarinho, e aí já vem para esse mais escurinho, ok? São essas duas cores. E esse aqui agora é o que eu vou trabalhar a partir desse momento. Bom, eu tenho aqui 118 pontos, ó, pro casaquinho. E o casaquinho, ele é dobradinho. Essa parte onde tem esses marcadores verdes é como se fosse a costura do casaquinho, certo? Ele dobradinho, ele tem 20 centímetros, 21 centímetros, tá? Ele fechadinho assim, ele tem 21 centímetros aqui. E eu já trabalhei ele aqui 18 centímetros. Quantidade de pontos, frente, costas e frente. Até aqui esse marcador verde, eu tenho 32 pontos. De um marcador verde até o outro, eu tenho 54, que é as costas. E do marcador até o fim, eu tenho mais 32 pontos, que é a parte da frente, lado direito. E aqui onde eu coloquei a casa dos botões, lado esquerdo da frente. Vamos começar pelas casas do botão. Eu comecei aqui, eu fiz as bordas com ponto tricô para acompanhar o ponto do desenho, o ponto do desenho do ponto. Então, eu tenho aqui, ó, os 4 primeiros pontos, tanto no início quanto no final, é a borda. Então, 4 primeiros pontos e 4 últimos pontos é o ponto da borda do casaquinho. Comecei a fazer a casa do botão, ó, quando eu ia começar o terceiro cordão de tricô. Então, eu fiz um cordão, 2 cordões, e no terceiro cordão, eu fiz a primeira casa do botão. Como é que se faz a casa? Eu fiz 2 tricô, uma laçada, 2 juntos em tricô, e continuei o desenho. No lado avesso, eu simplesmente fiz todos os pontos em tricô, inclusive a laçada. Entre uma casa e outra, são 5 cordões de tricô. Todos o espaçamento, tá? A gente tem 5 cordões. O ponto, ele não é o ponto sanfonado, ok? Ele fica um ponto reto, um ponto plano, e ele é reversível. Nessa aula de hoje, eu não vou chamar atenção pro ponto, ok? Até porque agora a gente vai trocar o ponto. Esse aqui é o ponto reversível. No final do vídeo, eu vou deixar o ícone, ok? A fotinho do vídeo desse ponto aqui, que é o ponto reversível, que há pouco tempo eu já ensinei aqui no canal. Então, como é que eu separei isso aqui e para que tantos marcadores, né, para um casaquinho tão pequeno? Então, aqui, ó, os marcadores verde é para separar frente, costas e frente. É como se aqui fosse a costura do casaquinho. Primeiro marcador azul que eu coloquei aqui é para fazer o decote. Então, do início até esse marcador, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. E eu botei o marcador. Porque eu sei que esses 12 pontos eu vou arrematar para o decote. Entre esse marcador e o segundo marcador, eu tenho os pontos do ombro, que são 12 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. E esses pontos aqui, eu vou permanecer com eles.
porque é o ponto, é o espaço que vai o ombro da criança e onde vai costurada a parte da frente com a parte das costas. Entre o segundo marcador e o marcador verde, é onde eu vou tirar os pontos para a cava da manga. E aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 pontos que vão ser arrematados da cava do braço. Esses mesmos 8 pontos eu tenho aqui na parte das costas, que eu vou arrematar também 8 pontos. Depois eu trabalho todos esses pontos e vindo daqui, ó, do início para o meio da peça, eu tenho a mesma marcação. Eu tenho 12 pontos, coloquei um marcador. Eu tenho mais 12 pontos, coloquei um marcador. E aqui eu tenho 8 pontos, que é a cava do decote. O jeito que eu vou cavar um lado, eu vou cavar o outro lado. E aqui, entre o verde e o marcador vermelho, que pertence às costas, também é o decote da manga, que aqui também tem 8 pontos. Então, agora, como é que eu vou fazer? Vou pegar, então, esse fio mescla. Se você quiser, você pode continuar com a mesma cor. Eu vou mudar só para fazer uma gracinha aqui no casaquinho. Como eu vou colocar a cor nova bem na borda do casaquinho, e essa parte aqui não vai ser costurada, eu tenho que fazer um arremate que não apareça o nó entre as cores. Então, eu vou pegar um fio bem grande aqui, ó, vou deixar um rabo aqui, ó, de fio bem grande, que é para poder arrematar mais no centro do trabalho, mais no meio. E eu vou trabalhar agora só ponto tricô. Agora, eu já não vou mais fazer o ponto reversível, só ponto tricô. Então, eu tenho aqui a cor nova. E eu vou trabalhando assim até o final dessa marcação aqui. Ou seja, até o marcador verde. Porque o decote, essa parte aqui, eu vou arrematar só depois que eu tiver todos os 8 pontos da cava do braço arrematados. Que é para a gola do casaquinho não ficar muito aberta e o peito da criança não ficar desprotegido. Então, aqui eu vou trabalhando em tricô, passo o marcador. No marcador verde, eu já não preciso mais dele, porque como eu vou fazer o arremate aqui, eu sei que essa parte é onde termina a minha parte da frente, das costas ali. Então, agora aqui vai ser a minha primeira vez que eu vou arrematar a cava da manga. Então, eu vou trazer o fio para frente e eu vou arrematar 3 pontos. 1, 2, 3. Vou voltar até o final em tricô. Ó, tá ficando assim. E aqui já começou a cava. Agora aqui, eu continuo trabalhando em ponto tricô até o terceiro ponto antes de terminar aqui, ó. Ó, trabalhei até o terceiro ponto antes de terminar, ficaram 2 pontos aqui. Viro a agulha, fio para frente, e eu vou arrematar esses 2 pontos aqui que estão sozinhos, ó. Arremato eles juntos aqui. Um ponto e arremato mais um. 2 pontos.
Volto trabalhando até o final. No lado direito, eu começo fazendo ponto tricô também e vou até o terceiro ponto antes de terminar aqui, ó. Deixo esses dois por fazer. Ó, depois do marcador eu trabalho um ponto, ficou os dois, viro a peça, fio para frente, coloco esses pontos para serem arrematados, arremato um, arremato 2 pontos. E ainda sobra um ponto para arrematar depois, na próxima carreira. Então, agora, eu termino o lado avesso, volto o lado direito e arremato esse ponto aqui. Deixando ele por fazer, como eu estava deixando os outros 2 pontos também por fazer para arrematar. Ponto no marcador, até já posso tirar esse marcador aqui, não preciso mais dele. Esse ponto aqui eu vou deixar sem trabalhar, já posso passar o fio lá para frente. Volto ele para a agulha e faço um arremate aqui, ó, com 2 pontos juntos. A cava do braço, ela já tá pronta. Agora eu vou me preocupar com o decote da gola. Mas eu vou terminar toda essa carreira no avesso aqui. E a partir do lado direito é que eu vou fazer o arremate da gola. Aqui tá parte da cava do braço, porque depois a outra parte vai vir pra cá. E agora aqui eu tenho a cava do decote. Como eu vou arrematar, ó, não tem como fazer a outra casa do botão. Agora seria o momento, porque eu já tenho 5 cordões, mas não é o momento porque eu vou fazer o arremate. Eu vou arrematar bem frouxo, porque eu tenho que resgatar esses pontos depois. Então, essa partezinha aqui é o ombro e eu trabalho normalmente. O que eu vou tirar de pontos vai ser até o marcador. Então, eu começo arrematando 4 pontos. Posso arrematar em meia para ficar mais fácil depois de recuperar. E eu vou arrematar, ó, super frouxo. 4 pontos. Ó, tá bem grande o arremate. Agora, eu vou no direito, volto no avesso. E no mesmo esquema, quando eu voltar, eu vou deixar 2 pontos por fazer. Então, eu trabalho todo o lado direito, vou até o final, volto no avesso, deixando 2 pontos por trabalhar. Ó, deixo esses 2 aqui por fazer, viro as agulhas. Fio para trás, retorno os pontos, e aí eu faço eles 2 juntos. Frouxo. 1, 2, 3, 4. Vou todo lado direito, volto o lado avesso, deixando 2 pontos da mesma forma, por fazer. Ó, depois do marcador, eu trabalho 2 pontos, deixo 2 por fazer. Fio para trás. Faço esses 2 pontos juntos. 1 e arremato mais um. 2. Termino a carreira. Volto a carreira no avesso, deixando esses 2 pontos ali por fazer. Eu só tenho 2 pontos depois do marcador, que é os 2 que eu tenho que deixar por fazer. Tiro o marcador. Viro as agulhas. Já tiro. Uma vez.
2, 4, 6, 8, 10, 12 e tiro mais um. Deixa eu voltar aqui que o meu fio partiu. Então, eu faço um arremate e faço mais um. Então, eu tenho aqui, ó, 4 arremates, 2 e 2. Agora, eu vou trabalhar apenas esses 12 pontos até atingir 9 centímetros. Mas esses 9 centímetros é a partir da cava do braço. Vou terminar a carreira aqui e medir para vocês verem. Ó, eu tenho isso aqui. Que é bem o início da minha troca de cor. Ó, 4,5 centímetros. E eu vou trabalhar até chegar a 9 centímetros. Desde aqui da troca de cor, ó. Que foi onde eu comecei a cava. Então, eu vou terminar esses 9 centímetros e vou voltar com vocês para a gente fazer o arremate da parte das costas. Ó, eu fiz o lado direito da parte da frente, fechou os 9 centímetros. Então, agora, pelo avesso, eu vou arrematar. Não tem problema arrematar pelo lado avesso, tá? Eu vou arrematar em ponto tricô. Não preciso arrematar apertado, porque essa parte do ombro, ela vai costurada. Então, é só ir pegando 2 pontos, devolve um, pega 2 juntos. Agora aqui, eu não preciso cortar fio pequeno, eu corto grande, ó, que é para me ter um fio de segurança aqui para eu poder costurar depois. Agora, esse mesmo fio que eu cortei do novelo, eu coloco aqui, ó, na parte das costas. Porque eu vim vindo daqui, ó, do lado direito. Então, eu não coloco lá na ponta do trabalho. Eu começo aqui, ó, como se eu continuasse a carreira. Então, aqui, ó, eu deixo uma ponta bem grande para ter um fio bem bom para arrematar depois. E aqui eu já começo arrematando. Eu tiro 3 pontos. Então, eu arremato aqui, ó. Pego 2, arremato. 1, volto. Arremato 2, volto. Arremato 3 pontos. Agora, eu trabalho em cordões de tricô, né? Até esse marcador verde aqui. Muito bem, agora na parte do avesso, eu faço o arremate. Então, eu vou arrematar em ponto tricô 3 pontos. Então, 1, 2, 3. Volto toda a carreira em tricô, deixando esses 2 últimos por fazer. Então, aqui, ó, depois do marcador, eu trabalhei 3 pontos, deixei 2 na agulha, viro, arremato esses 2 pontos, tiro 1, 2 pontos. Volto em tricô, todo lado direito, deixando os 2 aqui, os 2 últimos pontos, por trabalhar para arrematar. E eu vou arrematar da mesma forma, vou tirar 2 pontos.
Então, eu tiro um e arremato mais um. Termino a carreira do avesso, deixando os 2 últimos pontos por trabalhar, fazendo o arremate logo em seguida. Então, agora eu trabalho um ponto só, tô no avesso, né? Tenho os 2. Então, eu tiro eles juntos, um, e tiro mais um, 2 pontos. Ainda sobra um ponto para eu arrematar depois. No lado do avesso aqui, eu vou fazer o arremate igual. Deixo os 2 por fazer, tiro 2 pontos. Arremato 2, vai sobrar um ponto depois do marcador. Deixo 2 pontos. Fio para frente. Arremato 1, 2 pontos. Sobrou, então, um ponto depois do marcador. Agora, eu vou fazer todo o avesso. E esse ponto que tá aqui depois do marcador, eu deixo ele por fazer e arremato junto com esse ponto que tá antes do marcador. Então, aqui eu não preciso mais desse marcador. Deixo esse por trabalhar. Devolvo para a agulha e arremato ele. Faço exatamente igual no lado avesso e retorno. E aí, então, o que vai acontecer? Depois de eu fazer o arremate desse lado aqui no avesso, da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou subir. Deixa eu contar para vocês aqui quantos cordões de tricô tem ao todo. Tem 17 cordões, sendo que eu arrematei do lado avesso. Então, aqui eu vou fazer os mesmos 17 cordões, fazendo o lado direito e arrematando pelo lado avesso, da mesma forma que essa. Depois dos arremates, eu tenho aqui 38 pontos para trabalhar as costas. Terminei a parte das costas. Ó, já deixei dobradinho aqui, mas deixa eu abrir para você ver. Parte da frente, parte das costas. Dobrando, ó, fica a cava depois para colocar a manguinha. 9 centímetros. E agora a gente vai pro outro lado da frente. Continuando a mesma linha aqui, ó, indo pro fim da agulha, né? Então aqui eu já começo com o arremate, então já pego 2 pontos juntos. Então, arrematei 1. Arrematei 2. Arrematei 3. Sigo toda a carreira agora até o final, em ponto tricô, volto em ponto tricô, sempre deixando os 2 últimos pontos. A cava, agora aqui, é da mesma forma que eu tenho feito as outras. Aí você retorna o vídeo, caso você não lembrar. Mas a gente vai arrematar 3 pontos, depois 2 e depois 1. Aqui, então, eu fiz toda a cava do braço. E agora, eu vou passar pro lado avesso, para voltar ao trabalho. E vou fazer o arremate do decote. Sempre em ponto tricô, porque aqui é o meu lado avesso. No decote, nós vamos fazer igual o outro agora. Eu vou tirar 4 pontos, depois mais uma vez 4 pontos, depois 2 e depois 2. Então, eu vou arrematar em ponto tricô. 1, 2,
3, 4. Então, todos os arremates do decote vão ser em ponto tricô, porque eu vou fazer esse decote aqui no avesso, ok? Então, vai ser da mesma forma, da mesma quantidade de pontos do que eu fiz do outro lado, só que vai ser em ponto tricô. Aqui, quando a gente chegar em 12 pontos, eu vou subir 9 centímetros, como aqui, desde o início aqui dos cordões, que deu o total de 17 cordões. E a tirada de pontos, né, o arremate total dos pontos é feito pelo avesso, é feito por esse lado aqui, da mesma forma que foi feito a outra frente e a outras costas. Quando isso aqui tudo estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Ó, gente, os arremates feitos, cava pronta, olha só que gracinha que ficou não, né, que tá ficando. Olha só. Deixa eu botar aqui a medida final dele. Ainda não temos a gola, né? A gente vai fazer agora. Antes das mangas, inclusive. Então, aqui, ó. A medida final ficou com 27 até o ombro. Aqui. E o próximo passo, então, é costurar os ombros. A costura sempre pelo lado direito. Então, eu vou costurar aqui. E vou costurar aqui. Geralmente eu pego os fios que estão para fora do trabalho, que fica melhor de ir fazendo aqui do que pegar de dentro para fora, porque pode ser que eu pegue ponto a mais ou ponto a menos. Então, eu prefiro com esse fio aqui. Esse a gente arremata para dentro, ok? Essa casinha de botão aqui, ó, ela ficou muito abaixo do arremate. Então, o que que a gente vai fazer? Quando a gente resgatar os pontos para fazer a gola, na segunda carreira, eu recuperei. Quando eu estiver voltando na segunda carreira, eu vou fazer uma outra casa de botão na gola para prender a golinha. Porque senão vai ficar muito aberto aqui, ó. Ok? Aí ele vai se abrir assim e não é esse o efeito que eu quero. Eu tenho aqui, ó, o arremate em meia. Arremate em meia. Fica mais fácil da gente ver os pontos. Então, aqui, primeira coisa, eu alinho, sempre alinho primeiro aqui, que é para ele ficar retinho. Ó, deixar aqui bem retinho. E agora, eu pego o ponto inteiro, ó. Aqui tem a ondinha do ponto tricô, eu pego de um lado e saio de outro, ou seja, eu pego o ponto meio ali, ó. E esse lado a mesma coisa. Aqui tem a ondinha e aqui tem o ponto meio, ó. Então, eu vou fazendo isso aqui, todos os 12 pontos. Não preciso ir puxando muito forte agora, ó. Se você arrematar frouxinho, não tem problema nenhum de colocar, ó, a agulha. Se arrematar apertado demais, aí dá problema. Então, aqui a gente vem, puxa com cuidado, para não enrugar. Ó, bem retinho, e a gente põe lá para trás um fio e arremata, ó. O outro ombro tem que ficar exatamente igual a esse aqui, ó. Ombros estão costurados. Agora, a gente vem aqui, ó, pelo lado direito, a gente vai resgatar os pontos aqui. Eu vou fazer da mesma cor a golinha. Vou deixar um fio bom também para arrematar e não me preocupar. Vou pegar a mesma agulha 4,5 e já vou aqui, ó. Pegar as duas alcinhas do ponto do arremate e vou puxar o fio. Se ficar muito apertado, a gente puxa esse ponto com uma agulha de crochê. Por isso que no início eu disse para vocês, quando a gente foi arrematar, que não é para arrematar muito apertado,
porque a gente teria que resgatar esses pontos aqui. Se mesmo assim ficar apertado, aqui no caso ele tá escorregando da agulha, tá? Mas ele não tá apertado. Daí você pega com o ponto, com a agulha de crochê. Aqui é porque a agulha é metal mesmo e escorrega. Então, em todos os pontos, a gente resgata. Com a agulha de crochê é mais demorado, mas às vezes é necessário porque acaba ficando apertado ou, como eu disse, a agulha escorrega, né? Então, aqui a gente vai resgatando. Agora aqui, ó, no cordão de tricô, a gente pega no nozinho. E pega no espaço, no ponto meia. Pega no nozinho do ponto tricô, né? E pega no ponto meia. Toda volta a gente vai fazer isso. Na parte das costas, é o mesmo caso daqui da frente. Pega embaixo do ponto. E depois o outro lado é igual aqui. Então, quando a gente tem cordão de tricô, a gente pega na bolinha do ponto tricô, ó. E a gente pega no espaço de ponto meia. Ó, daí fica bem bonito o resgate, ó. Todos os pontos, ó, recuperados, colocados na agulha. Agora eu vou fazer carreiras de cordão de tricô para acompanhar o ponto. Se a gente fizer, eu quero que ele se dobre, tá? Se a gente fizer ponto barra, ele vai enrugar muito. E na hora de dobrar, ele vai ficar com uma certa rigidez, tá? Ele não vai ficar bonito. Então, aqui eu vou acompanhar esse mesmo cordão e vou fazer para dobrar. Aproximadamente, eu vou medir depois direitinho, mas aproximadamente eu vou fazer 8 centímetros, que é para ele se dobrar assim, ó. Tá? Ou para frente, né? Fazer 8 centímetros. Só que, o que vai acontecer? Na próxima carreira aqui, ó, que eu tiver desse lado aqui das casas, eu já tenho que fazer a casinha do botão. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então, aqui é só fazer cordões de tricô. Ó, como é que eu vou fazer aqui, ó? Nos 4 últimos pontos, eu vou pegar 2 juntos, em tricô, faço uma laçada e termino os 2 pontos. Que eram os mesmos 2 pontos que eu deixo aqui, ó. De bordinha. Agora, aqui no lado direito da peça, eu faço 2 tricô. A laçada eu vou pegar pelo fio da frente, que é para não fechar a laçada. E eu continuo em ponto tricô. Então, já vou mostrar aqui para vocês, ó. Fica aqui. Aqui deu essa borda, né, em ponto meia, porque a gente começou fazendo ponto tricô no avesso, para não continuar o cordão de tricô em ponto meia toda a vida. Porque senão ele vai ficar ponto musgo e o ponto musgo fica menor que o cordão de tricô. Então, agora é só continuar pelo tamanho que você achar melhor. Cheguei no meu lado direito da peça e eu já cheguei, ó, nos 8 centímetros. Até passou um pouquinho. Então, aqui, deixa eu só contar quantos cordões tem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cordões. E agora eu vou arrematar. Eu vou arrematar ele todo em tricô. Porque isso aqui, ó, ele vai viradinho. Para arrematar a peça, ó, eu tô arrematando em tricô. Se você quiser, você pode arrematar em meia, não tem problema. Só vou mostrar aqui, ó,
Daí, como a golinha ela vai ser dobrada para cá, aí vai ficar esse lado aqui, ó, aparecendo. Ó, a golinha tá pronta. Se eu for abrir, ó, tá aqui. Só que como tem o botãozinho, né? Vai ter o botãozinho aqui, ó. Então, eu tenho que lembrar que ele vai fechadinho aqui. Então, a golinha vai ficar desse jeito aqui. Certo? Ele vai fechar o botãozinho. A gola aqui, ó, ficou bem boa aqui pro tamanho do pescoço, ok? E agora a gente vai fazer as mangas. Eu achei uma graça que ficou essa combinação aqui, gente, ó. As costas, olha só, que amorzinho. Agora vamos para as mangas. Deixa eu explicar para vocês então aqui a parte da manga, certo? A manga, eu comecei com 34 pontos, fiz no ponto reversível também. E aqui, ó, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordões, no 10º cordão eu fiz um aumento. Depois eu pulei 2 cordões, fiz um aumento. Depois pulei 2 cordões, fiz outro aumento. Aí depois eu passei a pular 3 cordões, ou seja, 6 carreiras. Aqui se tem 2 cordões, são 4 carreiras. Então aqui eu pulei 1, 2, 3 cordões, fiz um aumento. E de novo, pulei 1, 2, 3 cordões, fiz outro aumento. Então, ao todo foram 5 aumentos de um lado, 5 aumentos de outro. Eu estava com 34 pontos e agora eu tenho 44. Eu tinha que chegar aqui a 18 centímetros, porque a minha cava tem 9. Lembram? Que eu fiz daqui até aqui 9 centímetros. Então, aqui, ó, ficou com aproximadamente 20 centímetros. Por maior, não é perdido. Quando eu medi aqui, ó, no ponto canelado, tava um pouquinho mais, ó, tava direitinho 18, ó, certo? Mas como esse ponto aqui, ele abre um pouco, aqui tem 20. Porém, o número de pontos é o mesmo daqui, ó, de 18 centímetros no final do ponto reversível. E aqui ele aumentou para 20, porque o ponto, ele laceia um pouco, tá? O ponto tricô, ele dá essa folga aqui, ó. E esse aqui, ele é um pouco enrugadinho, certo? Ele não é sanfonado, mas aqui, ó, nessa linha, ele enruga um pouquinho, ok? Então, ele fica aqui entre 18 e 20 centímetros, que fica numa boa. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz o aumento. Só vou dar um exemplo aqui, para você ver como é que eu faço o aumento. Você pode fazer o aumento que você desejar, ok? Não precisa ser igual a mim. Mas eu gosto muito desse aumento aqui. Eu estava fazendo em ponto tricô, então eu só vou fazer um exemplo aqui, ok? Aqui não é lugar de aumentos, mas eu vou fazer para você ver como é que eu fiz. Então aqui, ó, um tricô. E eu faço o aumento assim, ó. Eu teria que fazer um tricô aqui, ó, no fio da frente. Só que eu faço, primeiro, pego o fio de trás, faço um ponto, não derrubo o ponto dessa agulha, venho para o fio da frente e faço outro tricô. Eu aumentei. Não fica com buraco, ok? Ó, pegando no fio da frente, no fio de trás e depois no fio da frente. No final da carreira, nos aumentos daqui, eu também fiz a mesma coisa. Eu fiz com esse ponto aqui, peguei o fiozinho de trás, depois eu peguei o fiozinho da frente, que nem eu fiz aqui, ok? Bom, deixa eu explicar outra coisa. Mudei de cor, e para fechar os 9 centímetros aqui, você viu que eu mudei de cor para ficar combinando com o casaquinho. E aqui eu tenho, ó, dessa cor aqui, do palha, eu trabalhei
15 centímetros e meio aproximadamente. E aqui eu vou trabalhar mais 9 centímetros em azul, que nem eu trabalhei na parte da frente ali. Então, se eu tenho 15,5 mais 9, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o 24,5 mais ou menos. Ó, até aqui, quase 25. Então, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8 cordões. E agora eu vou começar as diminuições. Você lembra que aqui, ó, para eu chegar a 9 centímetros, eu fiz 17 cordões. Então, eu tenho aqui, ó, 8 cordões, que mais ou menos eu tenho a metade dos 9 centímetros. E aqui agora eu faço as diminuições. Como é que eu faço? A cava do braço na blusa foi arremate de 3 pontos, depois 2, depois 2, depois 1. O arremate para manga, eu sempre vou fazer, então, arremates de 3 pontos. Ok? Da mesma forma que começou o arremate da cava. Mas eu não vou fazer 3 pontos, depois 2, depois 2. Eu vou fazer 3 pontos até o final, até quando eu não tiver mais pontos na agulha. Então, aqui, eu vou tirar, vou tirar em meia, que fica mais fácil depois para costurar. Então, eu pego 2 juntos, arremato 1, 2 e 3. Continuo os cordões de tricô e termino a carreira. Se você estiver fazendo a manga separada, uma da outra, eu tô fazendo as duas ao mesmo tempo, tá? Mangas separadas, mas as duas ao mesmo tempo. Esses marcadores aqui, ó, são de suma importância, tá? Você manter, para você não esquecer qual o momento de aumento. Eu coloquei aqui, ó, para você visualizar onde é que estão os aumentos. Se eu não tivesse posto, a gente não teria visto, tá? Ficaria bem complicado de estar olhando aqui e eu mostrando para vocês. Então, aqui eu coloquei o marcador, mas não necessariamente por causa da outra manga, porque eu fiz junto. Então, no mesmo momento que eu faço o aumento numa manga, eu faço o aumento na outra manga. Então, no meu caso, eu já posso tirar isso aqui, porque eu já mostrei para vocês e não vai ter utilidade mais nenhuma, ok? Era simplesmente para ilustrar para vocês aonde é que está, onde é que estão os aumentos, certo? Se você já é mais experiente, você nem precisa colocar esses marcadores. Eu coloquei aqui para ilustrar para vocês onde é que está. Mas se você é iniciante, se você está começando agora a fazer esse tipo de casaquinho, é bom você colocar os marcadores, porque eles ajudam demais a gente e a gente fica com uma linha de segmento aqui. O que eu tenho que fazer logo em seguida depois do marcador, certo? Agora aqui, ó, na outra manga, eu fiz a diminuição, terminei a carreira. Vou para outra manga e faço a mesma coisa. E aí, só depois, quando eu estiver no avesso, é que eu faço o arremate dos 3 pontos aqui, ó. 3 pontos em cada ponta. Então, no lado direito, eu arremato 3 pontos. No lado avesso, arremato 3 pontos. Até o final, quando eu não tiver mais ponto algum. E na volta, eu sempre vou fazendo aquele esquema de deixar 2 pontos por fazer, assim como eu fiz nas cavas do casaquinho. Depois você retorna ali para dar uma olhada. Você sempre deixa 2 pontos por fazer, depois na volta do avesso, para que aqui, ó, nos arremates, ele fique volteadinho, que ele não fique com aquele degrauzinho, porque depois para costurar fica muito chato de pegar a costura quando tem aqueles degraus. Vamos medir aqui, então, depois dos arremates. Ficou 24,5, gente. Ó. Quase 25, mas não chegou, tá? Claro que depois com o uso, né, vai esticar um pouquinho. Então, aqui, ó, como é que eu acabei fazendo? Foram 1, 2, 3, 4, 5 arremates de 3 pontos. E depois 1, 2, 3 arremates de 2 pontos, ok? E no final eu arrematei um ponto só.
Ficaram 2 pontos na agulha e eu arrematei os 2 pontos ali, tá? Foi um arremate. Então, ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer? Como ficou bem na ponta aqui, ó, eu cortei um fio bem grande para quando dobrar aqui, ó, costurar ao redor. Porque como não tem aqui, ó, a parte aberta nem nada, tá uma abertura total aqui, eu vou encaixar essa parte aqui bem no meio, aqui, ó, e eu vou costurar em volta, certo? Vamos para costura, então. Engatei aqui a agulha de mão, então, vou pegar aqui, ó, bem esse meio, com o meio daqui, da costura. E eu vou costurar daqui para baixo. Então, eu vou ter que chegar, ó, essa ponta aqui que tá aberta, bem aqui, ó. Certo? Então, eu vou ir medindo. E aqui eu pego o ponto, ó, o único ponto que ficou arrematado. E aqui agora eu vou entrar, ó, ponto meia, pulo a bolinha do tricô. E aqui eu entro, ó, no ponto inteiro. Aqui onde saiu o fio, ponto meia. E aqui eu pego o ponto cheio, ó. Ó, deixa eu mostrar para vocês a manguinha toda costurada aqui no corpo da peça, né? Ó. E agora aqui, como na colocação de pontos, ó, a gente sempre deixa uma quantidade boa para fazer as costuras, para não precisar estar emendando o fio, né, no meio da costura, que é muito chato. Daí a gente então, ó, quando vai colocar os pontos, já coloca um tamanho bom, uma quantidade boa, para fechar o ladinho da manga. E o ladinho da manga aqui, ó, como é todo de tricô, tanto um lado quanto o outro, inclusive até depois dos aumentos. E aqui é só ir pegando as bolinhas do ponto. Primeiro a gente alinha, né? Eu sempre faço isso aqui com vocês, de alinhar a peça para aqui ficar retinha, porque às vezes fica um degrau. E aqui então a gente pega, ó, nas bolinhas do ponto tricô. Pega uma bolinha, depois outra bolinha e assim vai costurando a peça. Lembrando que é sempre pelo lado direito, qualquer costura do tricô. Ó, nem parece que tem costura aqui, ó. Pegando nas bolinhas fica bem legal. Fazer mais um pouquinho. Quando mudar para cor azul, não precisa trocar a cor da linha aqui da costura, tá? Porque ele não aparece. Depois eu vou mostrar para vocês. Ó, fica como se fosse a continuação da carreira. E aqui por dentro, ó, não fica calombo, não fica altura nenhuma, fica retinho. Gente, olha só que gracinha que ficou. Ó, aqui ficou aquele botãozinho que eu disse, né, bem no início da golinha aqui, quando a gente começou. Eu só tinha esse tipo de botão em casa, já que a gente está no momento em que o comércio está fechado, né? Eu não saio de casa, então eu tinha só esses botõezinhos aqui de madeira, mas eu acho que no fim acabou ficando bem bonitinho, bem direitinho, né? Ó, ficou uma jaquetinha mesmo, bem costuradinho. As mangas aqui também bem costuradinhas. Isso aqui é uma parte do trabalho que a gente tem que fazer com bastante calma. Ó, aqui é a costura. Então, eu espero que essa ideia aqui da jaquetinha tenha agradado vocês, né? É um trabalho pequeno de ser feito, fica bem quentinho. Eu acredito que sirva até 1 ano, pelo tamanho que eu tenho aqui. Mas se você fizer com uma agulha maior, a peça vai ficar maior, certo? Aqui do lado. Então, dependendo do tamanho da criança, talvez 1, 2 anos, no máximo 2 aninhos, consiga servir essa peça.
se a criança não for muito grande, ok? Porque tem, né, crianças que são grandes e tem crianças que são pequenas, obviamente. Então, a gente tem que medir a peça e ver se cabe na criança, certo? A parte das costinhas ficou assim, a jaquetinha. Então, agora eu vou colocar fotos, né, para vocês verem melhor, já que aqui na câmera a gente vê partes da peça. Então, eu vou colocar as fotinhos para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito ainda do canal, eu peço que você se inscreva para o canal crescer cada vez mais, para eu conseguir trazer mais e mais peças para vocês, tanto infantil quanto adulta. Esse ano a gente vai ter bastante, agora em 2021, bastante peça infantil. E comente aqui embaixo para me dizer o que você achou do casaquinho, do modelinho, do ponto, se foi fácil, se foi difícil. Compartilhe bastante esse vídeo, compartilhe o canal, para que, como eu disse, para o canal crescer cada vez mais, para que a gente consiga ensinar mais tricô para esse mundo afora, né? E deixe seu like, para assim o YouTube entender que está agradando esse tipo de aulas, né? Esse tipo de peças aqui, para ele compartilhar com mais pessoas também, para ele indicar para mais pessoas. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!